Boa noite, amigos. Eu sou Carlos Borges, jornalista, baiano de Alagoinhas, Bahia, e residente há 31 anos nos Estados Unidos. No retorno do Batata Quente, eu sei que muitos de vocês estavam com saudade desse espaço aqui. Um tema que está polarizando as atenções dos Estados Unidos e de todo o mundo. Mas não é a pandemia, não. Seria óbvio, né? Lógico, claro que é um tema também que está polarizando o mundo inteiro. Mas, na verdade, existe uma enorme expectativa em torno da posse de Joe Biden e Kamala Harris nessa quarta-feira, dia 20. E este é o tema dessa noite no Batata Quente. Desde que o bilionário empresário Donald Trump se candidatou a presidente em 2015, os Estados Unidos vivem uma sequência de acontecimentos bizarros, sem precedentes em sua história política e tradição democrática. A invasão do Capitólio, o Congresso norte-americano, no dia 6 de janeiro, por uma multidão de simpatizantes de Trump, foi a gota d'água num processo que vem aprofundando ainda mais as divisões internas dos Estados Unidos. Estamos a menos de 48 horas das cerimônias de posse do novo presidente, Joe Biden, e da vice-presidente Kamala Harris, e a perspectiva de sérios conflitos na capital e em todo o país é muito grande. Entretanto, para além da peleja entre prós e contras, o que se pode de fato esperar do novo governo e o que Joe Biden fará da herança recebida de Trump, um presidente que aprofundou radicalismos e implodiu a imagem internacional da democracia e dos valores norte-americanos. Uma legítima batata quente, não é mesmo? E você pode participar compartilhando daqui mesmo da live no Facebook e no YouTube com amigos e grupos. Vamos espalhar ao máximo esse espaço que é de debate, que é de polêmica, trazendo temas que realmente afetam e interessam aos brasileiros no mundo. Conosco estão três personalidades muito especiais e que conhecem muito bem o cenário político dos Estados Unidos. Boa noite, Dr. Carlos Barbieri, do Oxford Group e frequente consultor sobre política norte-americana para as mais importantes mídias brasileiras, tais como Globo, Record, Bandeirantes, Folha de São Paulo e por aí vai. Boa noite, Barbieri. Boa noite, Carlos. Muito obrigado pelo convite. Vai ser uma noite realmente de uma grande batata quente. Sua expectativa para quarta-feira, como é que anda? Eu acho que vai ser uma quarta-feira tranquila. Honestamente, eu acho que há uma cautela necessária por parte do setor de segurança, mas eu não espero nenhuma implosão, digamos, física durante o evento. O que se espera é realmente ouvir do candidato eleito o que ele pretende fazer com o país e, logicamente, a gente espera ver se haverá diferença entre os compromissos de campanha e os compromissos de governo. Já já a gente aprofunda isso. Quem está conosco também, ela que é doutora Renata Castro, renomada advogada de imigração, ativista política e candidata por 2 vezes a cargos representativos em Broward County e é hoje uma referência de ativismo brasileiro no mundo. Boa noite, doutora. Boa noite, Carlos. Eu confesso que não compartilho da calma do meu colega Barbieri, que é um prazer estar aqui com ele. Os nervos estão à flor da pele, com expectativa, tanto positiva quanto negativa, do que pode vir a acontecer nesse momento histórico, né, que vai ser o dia 20. Eu confesso que, como advogada de imigração, esse é um dos momentos marcantes na carreira de um profissional como eu, porque reformas imigratórias da magnitude que Biden propôs durante toda a sua campanha e que reiterou o seu compromisso, né, agora que já foi eleito, às beiras da posse, são, sem sombra de dúvidas, um marcador de águas para brasileiros e imigrantes como eu, que vieram para os Estados Unidos com um sonho, e eu espero que a gente possa realizar vários sonhos com informações positivas e uma volta, né, um revival desse espírito de inclusão e positividade que os Estados Unidos têm, sempre foi conhecido no cenário mundial. Vamos ver se a gente encontra entre você e Barbieri algum terreno comum. Vamos ver. É por isso que a batata é quente. Quem está também previsto para participar do programa hoje à noite, mas que ainda não entrou no ar, não entrou na conexão, mas pode entrar a qualquer instante, é ele que é jornalista, radialista Eduardo Oliveira, uma das grandes forças da mídia radiofônica brasileira do exterior, e está baseado em Boston, Massachusetts.
A qualquer momento, Eduardo está entrando aí em cena. Mas eu começo perguntando para Barbieri o que leva você a acreditar nesta calma, nesta tranquilidade que, de repente, surgiu da tempestade do dia 6 de janeiro, da invasão ao Capitólio? Olha, eu acho que a invasão do Capitólio foi o máximo que se podia esperar de insanidade no que diz respeito aos seguidores do Trump. E não imagino que, a partir desta ação, a vida lá no Capitólio, haja, digamos assim, estoque de vontade no sentido de tumultuar o processo. O processo está resolvido, Biden foi eleito, ele vai ser empossado no dia 20, vai fazer um pronunciamento à nação, esperada não só pelos americanos, como para nós imigrantes que aqui vivemos, seja como americanos ou não, mas pelo mundo todo. Os Estados Unidos sempre liderou uma posição democrática no mundo e, evidentemente, o Biden assumiu a responsabilidade durante a campanha de unificar novamente os Estados Unidos, ou procurar chegar a um ponto comum que venha a favorecer a paz e a tranquilidade do país, e, independentemente da cor política de cada um, a esperança que o Biden venha a conseguir isso é unânime, e todos nós efetivamente esperamos que aconteça. Bom, por seu lado, Renata, você tem uma expectativa diametralmente oposta de Barbieri. Então, eu queria saber o que te leva a acreditar que as tensões e a possibilidade de conflito e violência continua pairando no ar. Não, no passado não muito distante, o meu escritório foi alvo, né, da política divisiva desse governo e de seus seguidores. Quando eu digo desse governo, do governo Trump, quando nós fomos diretamente ameaçados, a nossa integridade física, eu tive que, inclusive, envolver o FBI numa investigação que não levou a nada pela falta de interesse de ferramentas para uma investigação desse tipo, quando nós, em março de 2020, fomos ameaçados por um grupo que, inclusive, foi um movimento iniciado por uma brasileira desgostosa dos comentários anti-Trump que eu fiz. Não me arrependo disso ter acontecido. Eu acho que a beleza dos Estados Unidos é a liberdade que gozamos todos nós de expressarmos as nossas posições, as nossas antagonias ou favorecimentos políticos. E eu acho que tem ocorrido um crescendo, né, um aumento gradativo e cada vez com uma amplitude maior. Eu acho que essa invasão ao Capitólio, inclusive discutindo-se que existe a possibilidade de terem roubado um dos laptops de Nancy Pelosi, que é um membro de um quadrante de força política nos Estados Unidos, para uma possível venda para a Rússia. É o tipo de coisa que nem nos filmes mais delirantes de Stephen King ou do Will Smith a gente imaginaria que os Estados Unidos apresentaria tal vulnerabilidade e tamanhos excessos, né, nas paixões políticas, porque já passou de uma questão partidária, já passou a ser um devaneio político de perseguições e teorias de terra plana, e, enfim, de coisas estapafúrdias. Eu acho que, infelizmente, uma minoria que ainda acredita num processo democrático fraudulento, que já foi provado de todas as formas que não é verdade, vai sim às ruas, e o governo americano tem tomado, os órgãos americanos têm tomado certas posições que nunca se viu antes. Os fóruns de imigração fecharam as suas portas por medo de retaliação política. Então, eu acho que existe, sim, um ambiente de precaução que, embasado numa possibilidade de nervos à flor da pele, ataques e risco físico, sem sombra de dúvida. Bom, o cancelamento de contas de Trump em sites, em Twitter, Facebook, e não só de Trump, milhares e milhares de contas, de alguma forma relacionadas a radicalismo, foram eliminadas. Por um lado, muita gente defende que essa era uma medida extrema, mas necessária. Por outro, alguns acusam esse procedimento de censura e de uma atitude antidemocrática. Vocês acham que essa limpeza de terra arrasada que os grandes sites, Google, todos eles, né, fizeram com o trumpismo, Trump, influencia positivo ou negativamente no ânimo para a atitude que se espera na quarta-feira, positiva ou negativa, Barbieri?
Olha, eu pessoalmente sou partidário da mesma ideia da Renata de que tem que haver liberdade de opinião. Os Estados Unidos sempre foi um ativismo mundial a favor da democracia. O próprio ex-presidente Obama foi a buscar a primavera democrática no resto do mundo, certo? Então, eu não vejo com bons olhos qualquer tipo de cerceamento à liberdade de opinião. Eu acho que há maneiras pelas quais você venha a usar da justiça para punir aqueles que abusam do direito de liberdade e acabam ou conclamando a violência ou deturpando a imagem de alguém. Eu temo que isso possa representar a médio prazo um sistema único de opinião, o que contrariaria todo o princípio americano de defesa da liberdade que cada um quer ter, seja na universidade, seja pessoalmente. E pode ser até que isso venha a causar realmente uma certa dose de irritação por conta daqueles que querem manifestar a sua opinião. Claro que os radicais, aqueles que propugnam assim, a terra plana, como falou a Renata, etc., deveriam sofrer algum tipo de sanção, no sentido que não pudessem estar livremente distribuindo informações falsas. Agora, a liberdade de opinião é uma coisa fundamental e a perda desse poder de liberdade, eu temo que possa levar à crença de que nós não estamos mais no regime democrático, o que de fato estamos. Renata, é perfeitamente lógico o posicionamento que você faz, da liberdade de opinião, que Barbieri endossou completamente, eu endosso completamente, mas existe limite para tudo ou não? E quando as redes sociais são usadas para matar, invadir, minar as instituições, o sistema não tem como se defender, a liberdade de expressão está acima da própria vida, da própria razão e da própria lei. Como é que fica isso, Renata? Eu tive o privilégio de ter como meu professor na universidade uma das maiores autoridades em direito constitucional dos Estados Unidos, o nome dele é Bruce Rogel, que eu imagino que hoje já deve estar aposentado. E ele sempre falou da dificuldade em viver numa sociedade democrática onde você respeita o direito de manifestação pacífica, o direito de manifestação pacífica de pontos de vista que não são congruentes com os seus. E o direito constitucional de liberdade de expressão, ele termina no momento onde a integridade física de indivíduos é colocada em risco. Ou seja, você pode se manifestar de qualquer forma, desde que não haja uma incitação a uma ação iminente que coloque em risco a sociedade. E, infelizmente, Trump, como presidente, ele tem o poder de mobilizar pessoas, tanto que a defesa de um dos invasores do Capitólio é de que, na cabeça dele, ele achava que quando Trump falava para que demonstrassem apoio, que ele estaria sendo convidado por Trump ao Capitólio. Esse é o poder catalisador de uma pessoa como Trump tem para indivíduos que já se encontram numa posição vulnerável. A parte triste é que o próprio Twitter se manifestou contra, né, um possível direcionamento de limitação de liberdade de expressão, mas a proliferação em mídia social, no dark web, no light web, porque o Twitter é uma plataforma de utilização ampla de pessoas. Andréa, então nós vamos interromper um instantinho, Andréa. Vamos voltar aqui, porque eu quero aproveitar, a doutora Renata teve um problema na internet, assim que ela retornar, avisa para ela que nós vamos chamá-la, mas eu quero aproveitar esse momento, porque o próximo passo é falar sobre a herança do trumpismo. Mas antes disso, eu quero anunciar que a partir da próxima semana, o Focus Brasil Digital estreia um novo programa todas as terças-feiras, e quem vai estar no comando é o jornalista Carlos Wesley. Wesley, vem de lá você, tudo bem? Ei, Carlos, boa noite, Barbieri, boa noite, Renata. Muito bom estar aqui com vocês. O Wesley é um dos profissionais, né? O Wesley é um dos profissionais brasileiros de informação, de comunicação mais respeitados e queridos nos Estados Unidos e finalmente vai ocupar a posição de âncora desse produto novo, desse espaço novo. Como é que vai ser, Wesley?
Pois é, Carlos, na verdade é uma espécie de uma revista eletrônica, né? Com notícias sobre os brasileiros espalhados pelo mundo. Ou seja, iniciativas, novidades, informações sobre a nossa comunidade nas 20 praças onde o Focus Brasil tem presença. E o que é mais legal, vão ser notícias e informações divulgadas pelos próprios brasileiros que estão nessas 20 cidades. Então, a gente vai saber sobre o que está acontecendo em Tóquio, Salvador, Boston, Roma. Enfim, vai ser uma revista eletrônica sobre os brasileiros no mundo. Toda terça-feira do nosso horário nobre, às 8 horas, é isso? Terça-feira, 8 da noite, da costa leste aqui dos Estados Unidos, que significa 10 da noite atualmente no Brasil, 5 na costa oeste, enfim. A gente espera todo mundo lá nessa estreia que é na próxima terça-feira, dia 26 de janeiro. Às 8 horas. E parece que no primeiro programa foi escolhido um tema central que é inescapável a essa altura do campeonato e você antecipa para a gente como vai ser. É verdade, não será assim sempre temático, mas como esse assunto, que é obviamente a pandemia do coronavírus, está dominando, né, as manchetes de jornais, televisão, rádio, nos últimos 11, 12 meses, nada mais natural da gente usar esse tema para a nossa estreia na próxima terça-feira. Então a gente vai ouvir depoimentos de brasileiros em 4 ou 5 partes do mundo, contando um pouco sobre a experiência, né, nessas cidades que a gente vai fazer contato. Eu posso antecipar que vai se falar do medo de vacinar por um lado, da importância de vacinar por outro, de cuidados, de situações extremas que estão acontecendo. Muito interessante, que vai ser o primeiro programa destinado exclusivamente a mapear a situação dos brasileiros fora do Brasil com relação à pandemia e também do Brasil através de reportagens especiais feitas pela nossa equipe. Valeu, Wesley, vamos estar juntos aí torcendo por mais esse sucesso. Então, valeu. Eu volto agora para a doutora Renata, porque foi interrompido o raciocínio dela com a falhazinha técnica que a gente teve, e ela pode concluir a questão que ela estava falando do professor dela defendendo a questão até onde o limite para a liberdade de expressão. Obrigada, Carlos. A questão da liberdade de expressão vai se tornar um grande parâmetro, né, um grande ponto de discussão durante o governo Biden, porque sempre vai haver, quando um partido opositor, uma filosofia opositora à sua toma o poder, existe aquela discussão saudável, mas que nos últimos anos tomou proporções muito maiores do que uma mera discussão política em relação ao que é justiça, ao que é justo, mas os Estados Unidos sempre primou pela proteção do poder de discussão aberta, mas o poder de discussão aberta é uma troca de ideias pacífica, não uma troca de ideias que incita a violência. E quando há uma execução a esse convite, né, a uma aceitação, a uma ação nesse convite à violência, que é o que tem acontecido nos últimos meses, em situações isoladas durante o governo Trump, o número de casos de intolerância política, ou até mesmo o FBI declarando que o white supremacy, que a supremacia branca hoje é considerada uma organização de terrorismo doméstico nos Estados Unidos, isso tomou proporções muito maiores do que uma mera discussão política de ideias, e sim um chamado às armas, e é por isso que, apesar de eu proteger, e eu sempre falo que se eu não fosse advogada de imigração, sem sombra de dúvida seria uma advogada constitucional, uma área do direito que me atrai infinitamente, mas os Estados Unidos hoje têm uma crise em mãos, e se não controlar agora, vai ficar muito pior. Bom, Renata, nós estamos sabendo que o Eduardo já está entrando aí daqui a pouquinho. André, assim que o Eduardo estiver disponível, pode colocar ele na tela, porque ele vai entrar na hora que a batata está assada, que é exatamente o que nós vamos perguntar agora aos nossos 2 panelistas que já estão no ar, com ele também. Qual é, na opinião de vocês, o futuro do movimento trumpista? Vai ter fôlego não estando no poder, ou vai diminuir e retomar um papel que sempre teve de minoria, que era silenciosa e ficou ruidosa? O que é que você pensa, Carlos? Eu acho que o Trump, eu sempre digo que se a gente tivesse um concurso de simpatia,
ou ele não conseguiria nem entrar, ou ele pegaria o último lugar. Então, ele não tem uma dose de prestígio, de liderança pessoal. Ele conseguiu ganhar um espaço grande nos Estados Unidos pelos feitos, principalmente na área econômica, do governo dele. E ele não tendo o poder, não tendo o governo, e esta base do eleitor dele, que era formada principalmente por pessoas que estavam satisfeitas com o resultado da diminuição do desemprego, do aumento do crescimento econômico americano, enfim, da saída das tropas americanas dos conflitos internacionais e outros tantos pontos, eu até diria de sucesso do governo Trump, ele não tendo uma plataforma de realizações, eu tenho para comigo que haverá um declínio até significativo do prestígio do Trump, ficando limitado àqueles grupos mais, assim, digamos, radicais, que creem numa modificação do quadro político em base à posição dele. Mas eu creio que o trumpismo em si, ele declinará de uma maneira significativa, e isso nós vamos sentir de uma maneira evidente, não daqui a 4 anos, na próxima eleição presidencial, mas daqui a 2 anos, nas eleições do Congresso e do Senado, onde eu quero crer os Estados Unidos tomará um novo rumo na sua política. Renata, você ouviu exatamente o que Barbieri previu. Não é o que eu imagino, não, mas estou agora torcendo por Barbieri desde pequenininho. O que você pensa sobre o legado do trumpismo fora do poder? Cresce ou desaparece? Eu acho que Trump tem o carisma dele se apresenta de uma outra forma, né? Eu acho que essa arrogância dele, disfarçada de homem de negócio de sucesso, começando com o aporte de capital paterno que ele começou, é muito mais fácil vencer do que, enfim, um posicionamento pessoal. Eu acho que Trump tem, sim, um carisma porque ele entende o público dele. Trump, antes de se candidatar, sempre disse que se ele se candidatasse a presidente, ele sairia candidato pelo Partido Republicano, porque, segundo ele, acreditam em tudo que se fala. Acho que Trump entendeu que a classe média americana, que a população chamada branca americana, a classe média alta está perdendo cada vez mais espaço, a classe média americana cada vez diminuindo, e eu não acho que ele teve uma penetração e uma aceitação, não pelas vitórias econômicas do governo dele, que, francamente, o governo dele economicamente foi catastrófico, ele colheu todos os louros da administração anterior. O que Trump fez foi dar espaço para indivíduos que estavam insatisfeitos com o sanitarismo, né, das conversas, do acesso às minorias, e que não viam para eles, americanos de classe média, brancos, um espaço de manifestação. E encontraram em Trump um salvador. A gente vive cada vez mais uma América onde as minorias estão se tornando maiorias. Então, que espaço essas maiorias do passado terão na nova América? E é claro que isso é uma situação que apresenta a eles medo, preocupação, e eu acho que Trump soube catalisar isso. Minha opinião, pelo meu envolvimento político, é que Trump nunca quis ganhar. Trump sempre quis uma plataforma para que ele pudesse desenvolver um programa midiático, né, um processo midiático, de abrir o seu canal, competir com a Fox, e agora ele caiu das graças do público. Eu não sei como ele conseguirá continuar esse processo de capitalizar a imagem dele, que hoje se encontra tão degradada. Mas não acho que a gente ouviu o final de Trump. Existe muito burburinho de que a filha dele, Ivanka, vai se candidatar, tem aspirações a se candidatar a presidente. O filho dele, o Trump Jr., já está, inclusive, ocupando espaço. Renato, eu só vou, não discordando de você, mas jogar aí o número que foi divulgado pela CNN, que é muito impressionante. 87%, 87%, hein? 87% dos eleitores que se identificam como republicanos apoiam Trump. Esse é um número que faz a atual liderança do Partido Republicano perder o sono. Porque o Partido Republicano não pertence mais
aos seus velhos caciques? O Partido Republicano está passando pela crise de identidade que o Partido Democrata teve quando perdeu as eleições para Hillary, que, francamente, o Partido Democrata ganhou essas eleições porque era um frango. Se você não conseguisse colocar esse gol para dentro, você realmente precisava botar sua viola no saco e mudar de... Mas isso aí já é uma outra discussão que nós vamos já conversar, mas temos que passar rapidamente para Biden agora, porque o assunto, minha gente, tem que deixar de ser a administração que saiu e passar a ser a administração que entra, e nós vamos começar a falar sobre ela agora, né? Nós vamos falar sobre as expectativas. Dizem que Joe Biden vai fazer 4 anos de governo para preparar o território para Kamala ser a candidata na próxima eleição. Você acredita nisso, Barbieri? Olha, tudo leva a crer que seja uma verdade. E só concluindo o que você disse, na verdade, não foi o Trump que ganhou a última eleição, a Hillary que perdeu. Então, e essa eleição não foi diferente, era o Trump versus o establishment do Partido Republicano e a totalidade da base democrata. Então, sem dúvida nenhuma, foi muito habilidosa uma campanha do Fora Trump que acabou resultando na vitória do Partido Democrata. Agora, o Biden, eu acho, sinceramente, que ele terá um grande desafio pela frente, que é tentar unificar todas as metas que foram traçadas durante a campanha e colocar em execução, porque, analisando do ponto de vista econômico, ele pega um país com uma dívida interna nunca antes vista nesse país, sem querer parodiar o nosso ex-presidente. Nós estamos com 146% do PIB comprometido na dívida interna. Essa dívida interna, logicamente, limita uma série de ações desejadas do ponto de vista social. Realmente, assim, digno de se pensar como é que eu vou abonar 1,7 trilhões de dólares da dívida dos estudantes e assumi-la pelo Tesouro Americano, além do que o grupo que eles trazem ao governo, pelo menos na área econômica, que me cabe analisar, é um grupo relativamente conservador do ponto de vista das contas públicas. E isso, logicamente, vai, de alguma maneira, levar ao novo presidente ter que enfrentar um desafio significativo no que diz respeito à geração de novas despesas. Além do que, você viu agora o que aconteceu esses dias, uma tentativa de vinda de milhares ou milhões de pessoas de fora para os Estados Unidos, o que a Renata pode responder melhor, o que isso vai representar do ponto de vista imigratório. O que eu vejo de grande... Eu queria aproveitar essa sua deixa. Você me ofereceu um filé mignon. Espera aí. Me desculpa. Que bom que você está com o seu cafezinho aí. Eu vou passar isso para a Renata. O homem falou que é meta prioritária dele nos 100 primeiros dias uma legislação imigratória. Vamos e venhamos. Vá ser otimista assim, né? O que é que você tem a dizer a respeito? Imigrantes brasileiros que estão aí atentos, ouvindo a doutora Renata, que é famosa no país inteiro por resolver pepinos irresolvíveis, ela vai falar agora se os 100 dias de Biden, nos quais ele pretende fazer uma reforma imigratória, se isso é BS ou se isso é viável. Carlos, por favor, eu estou com 38 anos já adepta do Botox. Eu estou querendo chegar à idade do Barbieri com essa pele dele. Então, se você ficar espalhando a minha fama de resolver pepinos, eu não vou chegar nem aos 50. A beleza do Barbieri. Olha, eu confesso que esse otimismo, esse bravado de Biden está me tirando o sono. Para quem me acompanha nas redes sociais, sabe que eu sou bem crítica do governo atual, fui apoiadora, apoio o Biden, acredito na agenda dele, admiro ele como pessoa, eu acho que ele tem um legado de serviço, né, à comunidade, mas eu acho que ele está indo assim, chutando o pau da barraca e apresentando coisas que para mim são inconsequentes. Por quê? O Partido Democrata já veio de uma goleada, né, um 9-1 quase, na campanha anterior, desacreditado por utilizar de vulnerabilidades das minorias
para ganhar campanhas, esse é o discurso que se ouve, e hoje a gente conseguiu algo, né, nos Estados Unidos que não se via. A Geórgia virar democrata, 2 senadores democratas na Geórgia, uma vitória de Biden na Geórgia, então isso é um momento crucial. Eu, pessoalmente, racionalmente, não acho que Biden conseguirá legalizar 11 milhões de imigrantes, mas vou dizer, esses 11 milhões de imigrantes, se for replicado a Lei 245I, que Clinton passou logo no final do seu mandato, onde imigrantes com uma oferta de trabalho que pagavam uma multa naquela época de $1.000 por família, hoje fosse ajustada a inflação, a gente resolvia o problema de grande parte da dívida do governo americano, e os imigrantes estão dispostos a pagar, eles querem comprar a possibilidade de viver o sonho americano. A grande questão vai ser como apresentar isso, né, para uma aprovação para um Senado e Congresso que até bem pouco tempo pensava em contestar a eleição democrática do presidente eleito. Eu acho que vai ser bem complicado passar essa reforma imigratória, mas eu acho que Dreamers, sim, os jovens do DACA, eu acho que existe um consenso em proteger esse grupo, muita gente de TPS, mas eu acho que acreditar em 2021, com os maiores números de desemprego que os Estados Unidos viu nos últimos anos, né, tendo se recuperado de uma crise econômica que não é muito distante. 2005 e 2009, os Estados Unidos estavam em frangalhos econômicos, e pensar que a gente vai colocar uma reforma imigratória legalizando 11, 12, 14 milhões de imigrantes indocumentados com grande facilidade nos 100 primeiros dias, eu acho muito pouco provável. Bom, eu quero pedir desculpa de novo em nome do Eduardo Oliveira. O Eduardo mandou pedir desculpa a vocês. Ele teve uma crise de tosse muito forte e ele está se recuperando aí, ele andou meio adoentado, então pede desculpa a vocês. Está acompanhando lá, está nervoso e frustrado, porque ele queria estar aqui na conversa com vocês, mas não vai faltar oportunidade. Um grande companheiro nosso, muito querido, mas te cuida, Eduardo. A gente quer você lindo e louro, cuidando aí dos próximos eventos que nós vamos ter aqui nos próximos programas. Mas a questão da imigração continua sendo crucial. Essa foi uma das bandeiras, folclóricas ou não, mais fortes da postura Trump pré-eleição e durante todo o governo dele, a coisa do muro. Pouca gente sabe que o muro que ele inaugurou foi apenas 10% do muro que já existia, essas bobagens todas, porque é revoltante, cansativo, annoying, para dizer em inglês, a forma como os imigrantes, nós imigrantes, e principalmente os imigrantes indocumentados, são usados como bucha de canhão por todos os lados. Eu me lembro claramente quando o presidente George W. Bush, que foi muito injustiçado pela esquerda, muito injustiçado, chamado de burro, chamado de babaca, chamado de vaqueiro, foi o presidente republicano que apresentou a única proposta que tinha alguma chance de regularização da vida de milhões de imigrantes naquela época, e não foi levado adiante porque não era um projeto dos democratas, era um projeto de um presidente republicano. Eu sei que pode haver controvérsias nisso daí, mas a gente sabe que não tem nenhum anjinho na política, né? A política é uma coisa muito séria, pena que é feita à custa do sofrimento de milhões de famílias, de imigrantes que querem apenas o direito de viver melhor, querem apenas o direito de criar suas famílias, seus filhos, num ambiente maravilhoso e de Estados Unidos. Por isso que eu acho que a questão da imigração é um nó cego, principalmente como Renata colocou muito bem, da enorme fragilidade do governo Biden nesse Congresso que se tem uma maioria, mas é uma maioria enganosa, porque um empate no Senado, cuja decisão será dada pela Kamala, precisa que todos os 50 senadores democratas estejam do lado de um projeto. E isso não é uma coisa simples de acontecer. E mesmo na Câmara de Representantes, onde a maioria democrata também é muito pequena, a composição ideológica dos democratas ela é muito variada. Existem democratas conservadores, como existem republicanos mais liberais. Então, esse aí é um pepino muito grande. Mas vamos falar das perspectivas que envolvem o Brasil, né? Porque, afinal de contas, né, Brasil acima de tudo aqui, né? América e Brasil juntinhos aí, nós estamos aqui falando
como imigrantes brasileiros, e tem muita gente do mundo inteiro assistindo a gente, como é que fica a política externa americana para o Brasil e brasileira para os Estados Unidos? O primeiro input nessa questão vem da pergunta trazida por uma jornalista baiana que faz parte do time do Fox. Vem de lá, Doris Pinheiro, de Salvador. Olá, aqui é Doris Pinheiro, jornalista e produtora de Salvador, Bahia. Minha pergunta é para Carlo Barbieri. Carlo, a gente sabe que existe uma disputa, uma guerra entre Estados Unidos e China pela hegemonia no comércio exterior com o Brasil. Nessa nova administração americana, como é que isso fica? Barbieri, é com você, meu amigo. Olha, é o seguinte, a disputa entre os Estados Unidos e a China é uma disputa a nível mundial. Infelizmente, o Brasil, por falta de habilidade, ele perdeu, ou está perdendo pelo menos, uma grande possibilidade de utilizar essa disputa a seu favor. Porque, convenhamos, no momento que os Estados Unidos sobretaxa, e não creio que o Biden a curto prazo poderá tirar essas taxas, aos produtos chineses, ele abriu para o mercado brasileiro, particularmente para a indústria brasileira, a possibilidade de entrar no mercado americano de maneira competitiva em função dessas taxas. Infelizmente, o acordo de livre comércio, que deveria ter sido iniciado o trabalho há muitos anos atrás, não o fez, não aconteceu, o Brasil não se dedicou, não se debruçou sobre isso, inclusive condeno a própria área privada do Brasil, que não se motivou nesse sentido. E com isso nós talvez tenhamos agora não mais a velocidade que se podia imprimir ao acordo de livre comércio entre os dois países. Por outro lado, a China, ela historicamente, ela nunca levou em conta o aspecto ideológico na formação do seu, digamos assim, do seu processo de política externa. Lembremos que o primeiro país da América Latina que reconheceu, estabeleceu relações e desfrutou das relações com a China, foi o Chile, que à época era presidida pelo Pinochet, que, convenhamos, não tinha uma grande identidade com a China. A China busca, logicamente, o poder. E aí vem a pergunta da jornalista com muita propriedade. A China tem um projeto chamado 2025, elaborada pelo governo chinês, pelo Partido Comunista Chinês, que neste ano, 2025, a China deveria ou deverá estar com o controle da logística mundial. E, para isso, a China investiu, ao longo dos últimos, pelo menos, 10 ou 15 anos, na preparação desse projeto. Hoje, a China domina praticamente todos os portos e as ferrovias da África. Uma boa parte dos portos e sistema ferroviário, até da América Latina, destaca o Brasil nisso, também estão na mão de empresas chinesas. A Rota da Seda, feita na Europa, da mesma forma, também busca que a Europa negocie com a Ásia sempre através do sistema logístico chinês. E o mais interessante, as duas entradas do Canal de Panamá estão na mão de empresas chinesas. Então, a luta pelo poder da China, a nível de domínio do comércio mundial, ela vem de anos. A China planeja as coisas há 50 anos na frente, 100 anos na frente. E os Estados Unidos, seja na mão do Trump ou seja na mão do Biden, vai enfrentar esse dilema. Eu mantenho a forma de trabalho feita pelo Trump, de uma política ostensiva de degladiação, ou eu faço um acordo multinacional, multilateral, que é a tese do Biden, certo? Sair dos acordos bilaterais e entrar nas forças multilaterais, no sentido de manter um mundo, digamos assim, democrático, sem a hegemonia chinesa, porque o que a China fez, e a Renata é advogada, talvez não da área econômica, certo? O que ela fez, mas ela entende da parte econômica, fez curso de direito, o que ela fez? Ela criou um oligopólio do Estado para desenvolver um dumping no sistema econômico mundial, de tal maneira que os produtos chineses chegassem a todos os países de uma maneira completamente fora da competição, destruindo o processo produtivo, seja da França, da Alemanha, da Espanha, do Brasil, dos Estados Unidos e etc. Ou, pelo menos, evitando ou dificultando a sua competição. Eu acho que esse é o grande tema da China, que interessa a França, interessa a Alemanha, como interessa a Espanha, como deveria ter interessado o Brasil, efetivamente eu não senti essa visão, interessa aos Estados Unidos. Então, nesta briga
entre a China e os Estados Unidos, o Biden seguramente ele vai ter que defender o interesse americano. O interesse americano está e continua sendo limitar a expansão econômica da China. Nós lembramos que há anos atrás, quem fizesse um financiamento para o estabelecimento da famosa termoelétrica lá das Três Gargantas na China, teria limitada qualquer tipo de apoio do governo americano. Isso aconteceu no governo Bill Clinton, isso aconteceu no governo Obama, porque a China, com energia, ela é mais competitiva. Aí é uma questão de poder mundial, não é uma questão ideológica, certo? É uma visão do Ocidente contra o Oriente, ou algo nesse sentido. É muito mais que a ideologia de um país ou outro. E o Brasil ainda tem chance de aproveitar essa beligerância a seu favor. Por um lado, atraindo para o Brasil as empresas que estão saindo da China, buscando ancorar-se em um país que possa desenvolver um parque industrial que hoje tem na China e, com isso, atender a demanda americana em outros países. E, por outro lado, ao trazer esse capital, atualizando o seu parque industrial que ficou destruído ao longo dos últimos 20 anos e voltar a poder exportar produtos acabados, inclusive para os Estados Unidos. Enfim, a briga é muito mais grande que só o Brasil nesse campo. É briga de cachorro grande, mas o Brasil supostamente também é um cachorro médio para grande, né? Só que a corda está ficando muito fraca e você acabou de falar aí a questão do Parque Industrial Brasileiro completamente dilapidado. Estamos perdendo no Brasil centenas de milhares de fábricas por ano, uma coisa absurda. Mas tem um aspecto econômico e agora vamos ao aspecto ideológico. Renata, você acredita que o atrelamento do presidente Bolsonaro e do governo Bolsonaro ao trumpismo, ao ponto de bater continência para a bandeira americana, dizer que Trump era o máximo e tal, foi um pouco precipitado? Talvez Bolsonaro nunca tivesse imaginado que Trump ia perder a eleição logo ali na esquina? Bolsonaro personificou a síndrome de vira-lata que nós brasileiros temos em relação aos americanos, né? Eu nunca vou me esquecer, eu estava numa festa, uma pessoa caiu na piscina, se machucou, e eu falei, chama a ambulância, a pessoa pode estar machucada, né? E aí uma brasileira virou para mim e falou, não, chamamos o vizinho. Eu falei, tá, mas o vizinho é médico? Ela falou, não, ele é americano. Como se ser americano fosse o detentor de todo o conhecimento e superpoderes do mundo. Eu não acho que as potências mundiais vão ver essa proximidade de Bolsonaro com Trump com maus olhos, até mesmo porque eu acredito que o Brasil também está passando por uma revolução ideológica, se aproximou aí desse extremismo de direita, mas está vendo que essa proximidade não foi tão favorável quanto imaginavam que seria. Eu acho que o Brasil vai, mais uma vez, ter um papel essencial na recuperação econômica dos Estados Unidos. Entre 2005 e 2008, quando houve a grande quebra, né, do mercado imobiliário nos Estados Unidos, brasileiros receberam vistos, assim, em bom carioquês a rodo, todo mundo que pedia vistos de turista, em situações que no passado não teriam acesso, receberam vistos de turista, receberam vistos de estudante, e os números não negam o impacto econômico. Foram bilhões, trilhões de dólares gastos nos Estados Unidos, e esses dólares que hoje estão mais caros, mas ainda assim, com o apetite do brasileiro em vir gastar nos Estados Unidos, serão essenciais na recuperação econômica dos Estados Unidos, com o apoio do gasto de brasileiros. Eu espero, no entanto, que exista um triângulo, e eu acredito que o próprio Barbieri já discursou em favor a esse triângulo, que é uma abertura para Portugal, como um país tratado para obtenção do visto E2, para que brasileiros portugueses, né, luso-brasileiros, possam vir para os Estados Unidos de forma legal, tendo um impacto econômico imensurável. O brasileiro é empreendedor por natureza, e que, sem sombra de dúvida, tem que ser parte de uma reforma imigratória consciente de Biden. Os Estados Unidos está perdendo espaço no cenário econômico mundial, em inovação, para países como Singapura, porque deixou de investir nos pilares básicos de desenvolvimento tecnológico. Os Estados Unidos hoje têm dificuldade em fabricar, não só por custo, mas também por inovação, e eu acho que brasileiros podem ter um papel crucial, não só do ponto de vista
turístico, mas também de inovação. O brasileiro ainda continua tendo os Estados Unidos como o objeto do desejo em suas carreiras profissionais e podem, sim, serem atraídos por esse grande imã de cérebros que os Estados Unidos sempre foi, ou tem sido nos últimos 50 anos, que continua sendo para brasileiros. Bom, antes eu quero já preparar vocês para o segmento final do programa, onde eu quero que cada um de vocês, por gentileza, falem sobre uma expectativa plausível, uma expectativa racional do que se pode esperar, pelo menos, desse primeiro ano de governo Biden sob a égide da pandemia. Porque a pandemia foi um fator decisivo nessa eleição, indiscutivelmente. Afetou os nervos, afetou o ânimo, afetou a performance das pessoas, gerou uma situação de desconforto enorme, eu estou falando dos Estados Unidos, embora tenha sido isso no mundo inteiro. Então, o que é, independente da vontade de Joe Biden de fazer aquela coisa que todos os presidentes fazem, os primeiros 100 dias, é uma bravata bonita para o marketing, fica bacana para as vinhetas da CNN e tal, mas nós estamos falando aqui para um público que é um pouco mais adulto e que é menos permeável a esse tipo de folclore, né? A gente sabe muito bem que às vezes não se consegue fazer o que se pensa em 100 mil dias, quanto mais em 100 dias. Mas o que é que, na opinião de vocês dois, é absolutamente sensato esperar e é até plausível torcer para esse primeiro ano de Joe Biden, que vai ser o segundo ano da pandemia? Será que a gente pode ver com clareza luz no fim do túnel através da ação desse novo governo para tratar a questão de saúde pública com mais seriedade, para tratar a questão da economia, que não estava mal? Temos que ser justos com o que Barbieri falou, aspectos positivos da administração Trump, que não são muitos, mas existem, entendeu? E a economia não estava mal de jeito nenhum. Então, é mais um desafio, porque o gasto público aumentou exponencialmente, ele já promete gastar muito mais. Então, eu quero que vocês preparem aí essas respostas sobre as perspectivas sensatas, enquanto a gente vai ter uma mensagem importante agora, que passam a ser os nossos intervalos de dentro da programação do Fox Brasil Digital. Vamos lá. Underline Publishing, nossa parceira, o caminho para você que quer publicar seu livro no exterior. Não deixe de anotar esse nome, Underline Publishing. Eu começo com você, Barbieri. O que é sensato e plausível esperar do ano de 2021 através do novo governo que toma posse em menos de 48 horas? Olha, eu tenho, honestamente, uma expectativa extremamente positiva com relação aos Estados Unidos nesse próximo ano. Primeiro, por várias razões de ordem econômica, certo? Então, nos Estados Unidos, a economia tem um peso extraordinário. Primeiro, porque os Estados Unidos está saindo dessa crise, ou estará saindo dessa situação toda, numa situação extremamente mais confortável que o resto do mundo. Os Estados Unidos liberou, nesse último governo, nesse último ano, alguma coisa em torno de 7 trilhões de dólares para a economia, entre o apoio do Banco Central, os estados, os municípios, etc., enquanto que a Europa, só para comparar, estará liberando 750 bilhões de euros. Então, os Estados Unidos entra no pós-crise, se a gente pode chamar assim, ou no final desta crise, com a sua economia bem alimentada. Há recursos financeiros disponíveis significativos, as famílias não estão, de alguma maneira, sofrendo como sofre no Brasil, etc., porque o Estado deu e continuará dando. A primeira proposta do Biden é justamente aumentar essa contribuição de uma maneira significativa a que as famílias, as pessoas tenham uma base financeira disponível. Basta ver que a explosão da Bolsa se deve muito mais ao excesso de liquidez do que a coisas sensatas. Como é que você pode prever que uma empresa cresce 10 vezes o seu valor durante essa crise toda da pandemia? Por exemplo, uma empresa de navegação de cruzeiros. Sabemos que a empresa não voltou a funcionar e não se sabe quando vai voltar. Então, há um excesso de liquidez no sistema
que poderá ajudar a capitalização das empresas. Quero crer, então, que, do ponto de vista econômico, o Biden recebe um governo com uma população bem aquinhoada. Pode falar, bom, mas há exceções, concordo plenamente, há exceções, principalmente quem está mais envolvido na área de serviços, na área de restaurantes, de diversão pública, etc., levará tempo para recuperar o emprego e está se mudando tudo. Então, seguramente haverá uma cota da população que não estará em condições de recuperação. Mas quem está no mercado, por exemplo, da Flórida, está vendo o quê? Um aumento significativo do valor dos imóveis. Aqui na nossa região, da Renata e meu, estamos assim numa situação completamente, diria até atípica, né? Se você coloca uma casa para vender hoje, amanhã você tem 4, 5 propostas, né? Nós temos, logicamente, setores, assim, segmentos um pouco mais difíceis, mas não por causa da pandemia, como é o caso de Miami, e outros por causa da pandemia, como é o caso de Orlando, mas eu tenho a impressão que nesse primeiro ano nós vamos ter uma economia saudável, uma economia positiva, e dentro daquilo que a Renate colocou muito bem, o brasileiro que é ávido de investir no exterior, que está inseguro com relação ao seu próprio país, será novamente um país que vai colaborar muito na recuperação econômica dos Estados Unidos. Por outro lado, nós teremos outras situações em outros segmentos americanos que denotam que os Estados Unidos vai seguir crescendo. Hoje ainda estava vendo a proposta da Select. Os Estados Unidos têm, independentemente de que governo esteja no poder, 2.300 formas de apoiar o empreendedor de outros países a se estabelecer aqui. Então, isso foi uma estruturação feita ao longo do tempo e que seguramente vai ser mantida no governo Biden, no sentido de atrair gerações novas chegando aqui ao mercado de diversas partes. E assim eu poderia passar a noite citando o porquê os Estados Unidos terá plenas condições de exercer seu papel de forte atração para o capital mundial se dirigir para cá. A política migratória seguramente será um fator importante, porque as pessoas vão se sentir novamente convidados a vir para os Estados Unidos, enquanto que hoje em dia eles se sentem meio retraídos. Há desafios a serem enfrentados, só concluindo rapidinho, Carlos. Quais são os desafios maiores? É justamente o equacionamento dessa área econômica. Por quê? Se, por um lado, a entrada de imigrantes pagando essa taxa que a Renata também disse, que ele está disposto a pagar para entrar, você vai ter um contingente de trabalhadores que poderá, de alguma maneira, limitar o poder de compra daqueles que já estão estabelecidos. Então, esse é um tema que terá que ser equacionado pelo governo. Como é que eu coloco 11 milhões de pessoas no mercado sem que isso diminua o poder aquisitivo daqueles que já estão no mercado? Como é que eu vou contrabalancear esse crescimento do próprio Partido Republicano nas minorias, tanto latinas como afrodescendentes, se eu estou, de repente, tirando uma parte desse pedaço do mercado que foi criado ao longo dos últimos anos, independentemente de coloração partidária. Então, eu vejo que o Biden ele terá que usar toda a sua habilidade no sentido de evitar que os problemas de campanha impeçam o grande governo que a população americana, em geral, espera dele. Eu não votei nele, você sabe que eu não votei nele, mas eu tenho esperança no governo dele. Eu, como americano, pessoa que vive aqui, a gente tem que desejar o melhor para o país, independentemente de quem esteja no poder. Nós não podemos sair por aí, sou contra o governo porque eu não votei nele. Ao contrário, eu sou a favor de quem esteja no poder, desde que ele faça bem à população. E ele tem esse voto de confiança da população americana. Perfeito, perfeito. Ótimo, você cobriu o arco completo aí da questão, e eu deixo para a Renata fazer uma abordagem mais dentro dessa área, não só política como imigratória, que ela domina muito bem esses dois territórios. O que, na sua opinião, é sensato e razoável esperar desse ano de 2021, do primeiro ano de governo Biden? O primeiro ano de governo Biden vai significar para várias pessoas, como indivíduos, como empresas, como membros contribuintes da sociedade, uma volta a essa posição aspiracional que os Estados Unidos sempre teve, e, na minha opinião, terá por ainda alguns anos, que por mais que a China desponte no mercado econômico, as liberdades das quais o indivíduo e empresas gozam nos Estados Unidos, a China ainda está longe desse ideal. Então, chega uma hora que o dinheiro não é tudo. Tanto que houve um êxodo de chineses, né,
no ano de 2000, a partir de 2005, até muito recentemente, investindo quantias milionárias nos Estados Unidos por meio do programa EB5, que desejavam fugir do governo opressor chinês. Os Estados Unidos continua sendo um símbolo de meritocracia, empreendedorismo e possibilidades. Vai haver a parte positiva disso. Muitos indivíduos e muitas empresas que se encontravam apreensivos em aportar capital, em iniciar processos de mudança para os Estados Unidos, porque quando um imigrante empreendedor muda para os Estados Unidos, o impacto é muito maior do que apenas naquele micro-universo da família dele. É o impacto micro e macroeconômico que a vinda desse indivíduo para contribuir para os Estados Unidos tem a pequeno, médio e longo prazo. Essa é a parte positiva, a volta desse espírito de esperança, né, que os Estados Unidos sempre representou. No entanto, vem a parte negativa. Como que os Estados Unidos vai balancear as necessidades de reabertura num cenário mundial com os perigos da idade moderna, como, por exemplo, o terrorismo doméstico, o veto de imigrantes vindo para os Estados Unidos? Biden já se encontra hoje com um grande pepino nas mãos. No mês de novembro, após o anúncio da vitória de Biden, o número de pessoas apreendidas na fronteira foi de 64% maior do que no período anterior com Trump. Então, já começaram, né, as correntes de WhatsApp, o que a gente mais tem visto nas últimas campanhas políticas, a disseminação de informações que não são fatídicas, que não são verídicas, que o governo Biden vai significar uma grande abertura. E só para a gente lembrar algo, em 1996, quando se começou a caminhar em direção à 245I, que é a última lei de grande abrangência que legalizou um grande número de pessoas que se encontravam fora de status, então a lei foi implementada entre 97 e 98, em 1996 foi aprovada uma mudança legislativa radical, que mudou completamente a forma como a imigração era tratada nos Estados Unidos, que é a lei que se encontra em vigor hoje, que é a IRA, que restringiu as possibilidades de legalização para indivíduos que cometiam infrações imigratórias. Eu acho que o governo Biden vai criar uma abertura de um lado, mas restringir muito de outro lado. Acho que vai haver um foco em estimular a imigração de indivíduos na área de STEM, ciência, tecnologia, engenharia, matemática. Hoje, o número de americanos matriculados em faculdades de engenharia mecânica, por exemplo, é de menos de 13%. 86% dos imigrantes, dos alunos matriculados em faculdade de engenharia mecânica. Renata, eu queria lhe interromper, porque você tocou num ponto que eu não posso deixar de lhe interromper. Você está dizendo, então, que você acredita que haja um caminho para que a imigração seja cada vez mais seletiva? Sim. Acredito que esse sim será o caminho, a imigração mais seletiva. Inclusive, ouso dizer, já houve no passado uma especulação de que algumas categorias de imigração que são bem peculiares ao sistema imigratório dos Estados Unidos, como, por exemplo, transferir um benefício imigratório para irmãos ou para pais, geralmente há uma descendência, não uma ascendência no benefício imigratório. Então, existe hoje uma discussão de qual é o benefício de se atrair, né, certos imigrantes. Quando a gente fala de pais, tem a preocupação de idade, a defasagem do Social Security. Eu acho que vai haver um primeiro momento de hip hooray, de muita felicidade, expectativa de legalização, mas uma subsequente contração para que os Estados Unidos continuem atraindo cérebros que têm a contribuir para a economia, do ponto de vista tanto do eleitorado, porque no final das contas é uma jogada eleitoral, mas também as diretrizes, as escolas filosóficas que seguem hoje o Congresso e o Senado, que vestem uma camisa que pende de um lado para o conservadorismo e outro lado para o liberalismo, dependendo da tendência do eleitorado. Então, a gente hoje vê uma partida, né, dessa adesão partidária excessiva que se viu depois do ataque ao Capitólio. Eu acho que vai haver vai se morfar em algo muito mais fluido e que, sem sombra de dúvida, será um passeio de montanha-russa nos próximos 4 anos. Os imigrantes que acham que vai ser algo muito tranquilo e que Biden vai distribuir margaridas no campo, eu sinto dizer, mas eu não acho que isso seria viável
de um ponto de vista estratégico e econômico para os próximos 4 anos. Mas estou aqui torcendo para a reforma imigratória. Estou pronta, estou na expectativa e espero que vários brasileiros possam, como eu, você, Barbieri, vir para os Estados Unidos de uma forma consciente e informada e viver o sonho americano que, na minha opinião, ainda vale muito a pena. Obrigado por vocês terem sido tão rigorosamente precisos na questão da racionalidade e do que é sensato esperar desse primeiro ano de governo. Eu quero agradecer ao doutor Carlos Barbieri, quero agradecer à doutora Renata Castro, a todas as pessoas que participaram do programa. Muitas perguntas chegaram, mas a gente estava com o roteiro todo arrumadinho, e se fosse fazer perguntas, nós íamos estourar muito, mas acredito que vocês responderam a todas as perguntas, pelo que eu vi aqui, está tudo muito bom. Muito obrigado mais uma vez a vocês, e eu fico com você que está nos assistindo, agradecendo por sua audiência no Batata Quente. Nós estamos de volta na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, tem Batata Quente, você já sabe. E na terça-feira da próxima semana, a estreia do Focus Brasil News. Essa é a plataforma digital do Focus Brasil, unindo os brasileiros no mundo. Até a próxima.